Boa tarde, conheço seu gestor de hoje, é com Carlos Eduardo, gestor de fundos multimercado aqui da XP Gestão. Hoje a gente vai falar a respeito do XP Institucional FIM e o XP Absoluto FIM. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Bem, eu vou começar perguntando um pouco sobre você, para falar um pouco sobre a sua formação, onde você trabalhava antes, quanto tempo de mercado você tem. Eu sei que você está há pouco tempo aqui na XP Gestão. Fala um pouquinho para a gente a respeito. Bom, eu tenho mais ou menos 15 anos de mercado financeiro. Minha formação, sou formado em economia com pós-graduação em finanças. Eu trabalhei na mesa de tesouraria do Banco Boa Vista, trabalhei no Bank of America Asset Management, trabalhei no Banco Modal na tesouraria também e tenho quase 3 meses de XP. Bastante experiência, né, Carlos? Um pouquinho. Tá. Na tua opinião, a gente está com um cenário de queda na taxa de juros. Quais são as perspectivas para o mercado de fundo multimercado? Bom, com a queda dos juros nominais e dos juros reais, esse cenário se materializando, com certeza vai se criar uma demanda por ativos de risco. Não só a Bolsa de Valores, que no curto prazo não está muito em moda, né, por causa da crise europeia, etc. Mas com a queda do juro real, a tendência dos investidores é de correr para ativos com maiores riscos. Nesse caso, os multimercados se encaixam bem para esse tipo de demanda. Se eles se tornam atrativos nesse cenário, Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito da carteira atual dos fundos, a política de investimento que você utiliza e a principal diferença entre eles. Entender um pouquinho quais são os critérios utilizados para a escolha desses ativos. Bom, em relação à política de investimento, a análise é uma análise macroeconômica. A gente, baseado nos dados macroeconômicos, perspectiva de crescimento, a gente conclui como é que isso vai refletir nos ativos financeiros, seja de bolsa, seja de juros e de câmbio, e a partir desse cenário macro que a gente toma a nossa decisão de investimento. Com relação à carteira dos fundos, os fundos multimercados, basicamente eles têm 100% do caixa do fundo fica comprado em LFT, que é papel pós-fixado, que dá o rendimento do CDI, e com esses títulos a gente usa eles como lastro, como garantia nas bolsas de futuros, para tentar tirar vantagem dos mercados futuros. Tá, e falando um pouco entre a diferença do institucional e do absoluto, como é que funciona o critério para alavancagem no caso do institucional e a gestão de risco dele? Bom, a diferença básica do absoluto para o institucional é que o institucional ele segue a resolução do CMN 3792, que cria alguns limites para o gestor. Os limites principais seriam os limites de alavancagem, que o institucional não pode alavancar mais de uma vez, ou seja, ele é limitado a uma vez o patrimônio, e ele não pode fazer day trade. Então, com isso, o investidor fica um pouco mais seguro, o fundo tende a ter uma volatilidade mais baixa e uma carteira mais segura. Então, a gente pode dizer que o institucional ele é moderado nesse sentido? O fundo institucional ele vai ser um fundo de risco moderado para baixo, e o absoluto não, o absoluto vai ser um fundo de risco de mais alto. Isso porque ele não tem limite para alavancagem, exatamente, né? Ele não vai ter, ele não se enquadra nessa norma, então ele não tem limite nem para fazer day trade, nem de alavancagem. Então, se o assessor tiver um cliente que tem interesse em multimercado mais arrojado, com maior risco, ele iria então, nesse caso, para o absoluto. O institucional mais conservador. Mais conservador. Tá, você já falou um pouquinho a respeito da 3792, então, para uma pessoa física, quando lê isso, que esse fundo segue a 3792, na verdade, para ele, a credibilidade que gera que seria um fundo mais seguro nesse sentido com relação à alavancagem, pode ser isso? Sem dúvida, exatamente isso. O que você acredita que um assessor pode estar vendendo como diferencial dos fundos que a gente está falando hoje, absoluto, institucional, com relação a outros da mesma categoria? Essa é uma boa pergunta. Na nossa opinião aqui na XP Gestão, a gente acredita que a indústria de multimercados hoje em dia, na sua grande maioria, ela tem esse viés de estar sempre carregando apostas otimistas com relação ao que a gente chama de kit Brasil. Então, de uma maneira geral, os fundos multimercados eles estão sempre ou vendido em dólar comprado no real, ou seja, apostando na apreciação do real, ou apostando que o juro real está caindo aqui, aplicado no mercado de juros, ou comprado em bolsa. A nossa ideia aqui, o nosso diferencial vai ser baseado na nossa análise macroeconômica. Se a gente achar que essa é uma aposta boa, ficar comprado no kit Brasil, a gente vai estar, mas se a gente achar que não é bom, a gente também não vai estar. Então a ideia principal, acho que a mensagem principal é que o nosso fundo não necessariamente vai ter uma correlação alta com o kit Brasil. Ou seja, se o kit Brasil está performando bem, o fundo vai estar performando bem, e se estiver performando mal, o fundo vai estar performando mal. Não necessariamente. A gente vai querer usar o kit Brasil a favor quando a gente achar que ele vai andar bem, e se ele for achar que ele vai andar mal, a gente não vai ter ele, ou se bobear, a gente vai estar apostando que ele vai andar mal também, entendeu? Numa linha muito mais de um hedge fund do que de um fundo sempre comprado em Brasil. Seria como se a gente estivesse dizendo que um fundo que
segue ou não o índice Bovespa, por exemplo, ele não está comprado nesse kit, então necessariamente se não for tão bem, provavelmente a gente vai aproveitar essa boa fase, mas também não quer dizer que você está 100% exposto a ele, né? Exatamente, ele não vai ter correlação forte com o kit Brasil. Ótimo, muito bom. Acho que isso é um diferencial bastante importante para estar destacando. Como é que você classificaria o perfil de risco de cada fundo? Acho que já falou a respeito, né? Isso. Um é de mais alto risco, que seria o absoluto, e um mais moderado, que seria o institucional. O absoluto seria um fundo de mais risco, de risco maior, com uma volatilidade maior, e o institucional seria de risco moderado para baixo. Ótimo, Cadu. Boa sorte, bom trabalho para você aqui na XP. Muito obrigado. Bem, a gente encerra hoje com esse seu gestor. Se vocês tiverem mais dúvidas, enviem para produtos@xpi.com.br.